Olá pessoal, vocês gostam de insetos? Provavelmente a maioria das pessoas é bastante neutra em relação a eles. Sim, as borboletas podem ser lindas, mas as aranhas assustam. As formigas incomodam e os percevejos e os mosquitos são uma história à parte. De algumas das criaturas rastejantes e voadoras, temos vontade de sair correndo, já outras queremos matar o mais rápido possível. Mas será que conhecemos bem os insetos? Alguns deles têm habilidades realmente incomuns que muitas pessoas nem imaginam. Habilidades assustadoras, legais, incríveis e até mesmo úteis. No vídeo de hoje falaremos sobre eles. Vamos lá! Inseto imortal. Sim, decidimos começar com uma das habilidades mais legais, a imortalidade. Bem, não é a capacidade de atravessar paredes e nem são garras de adamantium, mas não é nada mal, não acham? Este inseto chamado Hemideina maori pertence à ordem dos ortópteros. É encontrado somente nas montanhas da Nova Zelândia e é capaz de ressuscitar dos mortos, quase que literalmente. A Hemideina maori prefere viver em grandes altitudes, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, onde nem mesmo as árvores crescem. Aqui, ventos fortes sopram constantemente e faz bastante frio. É pouco provável que alguém queira viver nessas condições. Mas a Hemideina maori se adaptou perfeitamente a elas. O inseto desenvolveu resistência à desidratação, mas o mais importante, aprendeu a não morrer completamente. Segundo os cientistas, esse habitante incomum das montanhas permanece adormecido por pelo menos 5 meses ao ano. A Hemideina maori é coberta com uma camada de gelo, como o Steve Rogers, e fica bastante confortável nesse estado. Além disso, o inseto consegue sobreviver até menos 10 graus Celsius sem congelar. No entanto, não mais que 17 dias. Se a temperatura cair mais, até 85% da água do corpo da Hemideina maori cristaliza. Essa é uma das taxas mais altas entre os seres vivos. Quando o clima fica mais quente, o inseto derrete e volta a viver como se nada tivesse acontecido. Besouros mergulhadores. Alguns seres vivos podem respirar debaixo d'água graças às suas brânquias. Outros conseguem prender a respiração por um longo tempo. As pessoas, por sua vez, criaram dispositivos especiais para mergulhar a grandes profundidades. No entanto, estamos longe de sermos os primeiros a decidir levar o oxigênio conosco para debaixo d'água. Alguns insetos fazem exatamente a mesma coisa, mas sem usar tubos ou cilindros. E tudo isso graças à tensão superficial. Se para as pessoas a água é algo líquido, para pequenas criaturas como insetos e aranhas, ela parece mais como uma geleia pegajosa. Essa propriedade da água permite que alguns insetos levem ar com eles ao mergulharem. Uma pequena bolha de oxigênio é suficiente para que um pequeno inseto saia para caçar. E sim, essa bolha não está localizada na parte traseira por acaso. É aí que o orifício de respiração do inseto está localizado. Às vezes, a natureza faz coisas muito estranhas. Assim que o suprimento de ar acaba, o inseto aparece na superfície para uma nova porção de ar. Existem outros insetos que atuam de maneira um pouco diferente. As muitas cerdas que cobrem suas conchas agem como uma roupa de mergulho e fornecem oxigênio a eles nas profundidades. O inseto mais astuto. Muitos representantes do mundo animal se destacam por terem uma astúcia peculiar. Em alguns, por exemplo, ela se expressa no seu modo de caçar, mas o inseto chamado Acanthaspis petax é bem diferente. Por si só, essa espécie, que vive na Malásia e na África Oriental, não é particularmente interessante. Esse pequeno predador de cerca de 1 centímetro de comprimento se alimenta de outros insetos, principalmente formigas, pequenos insetos e moscas. Existem muitos desses insetos, mas apenas o Acanthaspis petax aprendeu a dar um bom uso para os restos de seu almoço. O predador se alimenta da parte interna de insetos e coloca os seus exoesqueletos restantes nas costas. Um inseto desses pode carregar os restos de até 20 formigas, um monte muito maior que ele. E isso não é apenas um capricho ou homenagem à moda. Dessa maneira, o inseto confunde seus inimigos, as aranhas, que acham que sua camuflagem é um grupo de formigas vivas e preferem ficar longe delas. Afinal, as formigas podem realmente atacar. Além disso, em caso de perigo, o inseto às vezes joga esta montanha de formigas e sai correndo, ou seja, um truque muito útil. Visão das libélulas.
O que você sabe sobre a maneira que as libélulas veem o mundo? Bem, elas têm olhos enormes, o que significa que têm um ângulo de visão bastante amplo. E isso é tudo, não é? As libélulas têm uma visão praticamente de super-herói. Obviamente, elas não podem ver através de objetos e não disparam fogo dos olhos, mas conseguem olhar ao seu redor praticamente sem virar a cabeça. As libélulas sempre monitoram o que está acontecendo à sua volta. Elas podem calcular com tanta perfeição seus próprios movimentos e a trajetória de voo de sua próxima presa que quase nunca erram. E elas não atacam se não têm certeza que o que tem à sua frente é comida. E tudo isso por causa de sua visão incrivelmente legal. Imagine que tudo ao seu redor se mova em câmera lenta. É assim que, segundo os cientistas, as libélulas veem o mundo. Isso provavelmente é um pouco chato, mas as libélulas não ficam com fome nunca. Ninguém pode ser comparado com as libélulas no que diz respeito às suas habilidades de caça. Vespa zumbi. Se você perguntar aos cientistas se a aparição de pessoas zumbis é algo possível no mundo real, é provável que eles respondam negativamente. Mas e as baratas zumbis? Este não é um detalhe de uma história em quadrinhos fantástica, mas um fato comprovado. A bela Vespa esmeralda, Ampulex compressa, que vive nas regiões trópicas da África, no sul e sudeste da Ásia, bem como nas ilhas do Pacífico, realmente transforma baratas em zumbis. Obviamente, elas não rastejam pela floresta em busca de cérebros após uma mordida. É tudo muito mais interessante e, ao mesmo tempo, mais assustador. A Vespa pica a barata 2 vezes. Primeiro a paralisa por um tempo e depois introduz nela uma substância química especial. Ela bloqueia completamente os principais sinais do cérebro da barata e o inseto se transforma em um zumbi. Depois de processar cuidadosamente a presa, a Vespa a leva para o seu buraco, onde deposita alguns ovos e em seguida fecha cuidadosamente a entrada do buraco pelo lado de fora, só para não deixar os predadores entrarem. Afinal, a barata nem pensa em correr. Ela permanecerá viva o tempo todo, mas sem se movimentar. Embora as larvas da Vespa literalmente comecem a comê-la no café da manhã, almoço e jantar. Quando nada resta dos órgãos internos da barata, as larvas se criam dentro dela de modo que, após algum tempo, saem vespas adultas de lá. Centopeias úteis. É bem possível que praticamente qualquer pessoa que veja uma centopeia em sua casa sinta vontade de matá-la com alguma coisa, além de gritar e fugir de medo, é claro. Também é uma opção. O que ninguém quer é ter algo a ver com essas criaturas terríveis. Para algumas pessoas, as centopeias são mais assustadoras que as aranhas. 15 pares de patas longas que permitem ao inseto se mover a uma velocidade de 0,4 metros por segundo, um corpo comprido e alongado, enormes antenas, um verdadeiro pesadelo. Mas o objetivo da vida da centopeia não é levar você a um ataque cardíaco. Este é um inseto muito mais útil do que pode parecer à primeira vista. As centopeias domésticas se alimentam de aranhas, percevejos, cupins, baratas, formigas e outros artrópodes domésticos, que certamente não curtimos muito. Em outras palavras, nas casas onde vivem centopeias, outros insetos nocivos não aparecerão. E as centopeias, na verdade, não fazem nenhum mal para a casa de uma pessoa. Elas não criam ninhos nem redes. As centopeias são consideradas caçadoras ativas e estão constantemente em busca da próxima presa. Elas não ligam para a madeira ou outros materiais, não são tóxicas para os seres humanos e não transmitem doenças. São os animais de estimação perfeitos. Então, se você não tem fobia de centopeias, não mate esse inseto. Ele é muito mais útil do que parece à primeira vista. Abelhas padeiras. Peraí, como é? Vamos lá. As abelhas são pequenas criaturas listradas que produzem mel e têm uma picada muito dolorida. Como elas poderiam assar pão se elas têm patas? No entanto, realmente existem no mundo algo chamado pão de abelha. Na verdade, trata-se do pólen das plantas com alguns aditivos, amassados e cuidadosamente enfiados pelas próprias abelhas em favos de mel, na forma de uma bolinha minúscula. Ela consiste em açúcares simples, proteínas, minerais e vitaminas, ácidos graxos e uma pequena porcentagem de outros componentes. A composição pode variar dependendo das plantas das quais o pólen foi coletado e variar até mesmo de hora em hora. É justamente o pão de abelha que serve como fonte de nutrição para larvas e abelhas operárias que produzem mel. Parece uma coisa muito legal, não acham? No entanto, ele pode ser realmente perigoso para os seres humanos. Muitas pessoas que adoram tratamentos fitoterápicos costumam dizer que o pão de abelha cura muitas doenças, mas na realidade ele pode trazer mais mal do que bem. Isso se você não é uma
abelha, é claro. Os riscos potenciais da ingestão do pólen de abelha incluem a contaminação por micotoxinas fúngicas, pesticidas e até mesmo metais tóxicos. Isso sem mencionar as alergias banais e até mesmo o choque anafilático. Ou seja, é melhor deixar o pão das abelhas para as abelhas mesmo. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.